Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu espero que todos estejam bem. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar nessa noite está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Então, por favor, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 15. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão que é de tão fácil entendimento, né? Afinal de contas, todos sabemos perdoar. Sabemos o caminho a seguir, não é? Todos já tivemos que perdoar alguém durante a nossa vida, a nossa caminhada. Mas ao mesmo tempo que o entendimento de perdão é tão fácil, é tão esclarecido, a ação em perdoar é difícil. Entender o que é perdão e saber como perdoar é fácil. Agora, executar perdão, aí complica. Aí não é tão fácil assim, não é mesmo? E no versículo 15 do capítulo 18 de Mateus, Jesus, em uma conversa com seus discípulos, vai começar a falar sobre perdão. E ele começa a dar um passo a passo de como duas pessoas que estão em conflito, que estão em desentendimento, entram em um acordo, liberam perdão um para com a outra. Como isso deve ser feito? Ele vai começar dizendo, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só. Se teu irmão fizer algo de errado contra você, vai em uma reunião particular, só você e ele, e repreenda-o. Diz o que ele fez, diz o quanto você sofreu, quanto te machucou, repreenda-o. Mas em uma reunião entre você e ele, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação tomada por você, antes de contar a qualquer pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é chama essa pessoa em uma reunião particular. Repreenda, fale tudo o que você tem para falar entre você e ela só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se nessa reunião esse seu irmão te ouvir, se vocês liberaram perdão um para com o outro, se chegaram a um acordo, além de ter liberado perdão, você ganhou o seu irmão porque você não o expôs. Ele vai continuar, mas se ele não te ouvir, se não tiver acordo nenhum, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se nessa primeira reunião entre você e essa pessoa não tiver acordo, não tiver liberação de perdão, faça uma nova reunião. E nessa nova reunião chame duas ou três testemunhas, para que elas sejam capazes de comprovar, confirmar tudo o que foi falado nessa reunião. Mas se não tiver sucesso essa reunião, se o perdão não foi liberado, se não teve acordo entre as partes, lá no versículo 17 vai dizer, e se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Olha o passo a passo que Cristo nos orienta a dar quando alguém peca contra a gente, quando alguém faz algo que nos machuca, algo de errado contra as nossas vidas. Porque é importante esse passo a passo, porque quando somos ofendidos, machucados, quando alguém faz algo de errado contra nós,
ou contra a nossa família, contra aqueles que amamos, a tendência é que a nossa primeira ação seja propagar o erro dessa pessoa a todos que encontramos, não é? Porque estamos machucados, porque estamos ofendidos, porque alguém fez algo de errado contra mim, contra a minha família, contra a minha casa, eu tenho que expô-la. É algo que é mais forte do que eu. Então, a primeira pessoa, o seu vizinho, quando você encontra na rua e dá bom dia, você já fala: olha, você não sabe o que aconteceu. Fizeram isso comigo, fulano de tal, vizinho lá de baixo. Olha o que esse rapaz, o que essa pessoa fez comigo. Você chega de manhã no seu trabalho, dá um bom dia e a primeira conversa do dia é: você não sabe o que aquele colega de trabalho fez comigo. Você chega na igreja, dá uma paz do Senhor a seu irmão. E o primeiro assunto não são os seus testemunhos. Não é tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom para com a tua vida e para com a minha vida. O primeiro assunto é: fulano de tal, o irmão tal, fez isso, você sabia? A primeira coisa é expor aquele que nos ofende. Essa é a tendência, não é? Mas Cristo ensina diferente. Ele vai dizer: você foi machucado, você foi prejudicado, pecaram contra você, fizeram algo de ruim para você, siga esses passos. A primeira coisa, marque uma reunião em particular com aquele que te ofendeu, repreenda-o. Diz tudo o que precisa dizer, desabafe. E tente entrar em um acordo, tente liberar perdão. Se isso não acontecer, faça uma segunda reunião, chame 2 ou 3 testemunhas com o intuito de chegar em um acordo, com o intuito de apaziguar. Se nada se resolver, aí sim, expõe a igreja, expõe a comunidade. E se mesmo assim a pessoa que ofendeu não se arrepender, não querer apaziguar a situação, não pedir perdão, aí então considera um gentil e um publicano. E ele vai continuar: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Deus faz toda essa explicação, dá todo esse passo a passo para o perdão. Para que, quando houver 2 pessoas em conflito, quando um pecar contra o outro, chegar ao perdão, ao arrependimento. Deus dá um passo a passo. E Pedro ali só na escuta. Só escutando tudo que Deus estava falando. Então, ele toma a voz, toma a palavra. E ele vai perguntar ao Senhor: Senhor, quantas vezes devemos perdoar aquele que pratica o mal contra nós, aquele que peca contra nós? Quantas vezes? Naquela época, no tempo de Cristo, para os judeus, o correto era perdoar até 3 vezes. No máximo 3 vezes. Era costume, era um entendimento daquela época. A partir de alguns versículos mal interpretados,
conforme a gente vai aprender no Novo Testamento. Algumas falas em Amós, em Jó, que fala sobre perdão, sobre arrependimento, e dá, né, nessas passagens um número, e o número é 3. Então, para aquelas pessoas, para aquele tempo, a quantidade correta para perdoar alguém que pratica pecado contra você é até 3 vezes. Até 3 vezes eu perdoo. Na quarta vez eu não perdoo mais. A pessoa já errou contra mim 4 vezes, aí não tem perdão. E Pedro, tendo ciência disso, sabendo do que era falado naquela época, qual era o entendimento de perdão, quantas vezes era necessário perdoar, ele vai e pergunta a Cristo. Em outras palavras, ele vai dizer: Cristo, dizem aí que é até 3 vezes que se deve perdoar. O que você diz? Quantas vezes temos que perdoar? Aí Pedro, eu acho que cheio de si, achando que estava arrasando, que Cristo ia o elogiar, ele vai e pergunta: é até 7? Veja o que Pedro faz nessa pergunta. O entendimento da época era até 3. O que Pedro faz? Ele fala: olha, eu vou além, porque Cristo tem uma mania de exagerar. Tudo que a gente aprendeu no passado vem em Cristo e fala que a gente tem que ir além daquilo. Então, eu vou além. Eu vou fazer uma pergunta a Cristo que ele vai olhar para mim e falar: olha, ele aprendeu. Ele está no caminho correto. Então ele vai dizer: é até 7. Ele dobra o número. Ele vai além disso. Ele coloca uma vez a mais do que o dobro. Ele fala sobre o 7, o número da perfeição segundo os judeus. Ele diz: Senhor, então devemos perdoar 7 vezes, pois o 7 é o número da perfeição, é até esse número. Então Jesus diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro recebe uma resposta que ele não imaginava. Porque, como eu disse, ele estava achando que ia ser elogiado, que ele estava abafando, que ele tinha compreendido tudo. E Jesus veio com uma resposta que é além daquilo que ele já tinha proposto. Não é 3 vezes conforme os judeus ensinam. Não é 7 vezes conforme você propõe, Pedro. Mas é 70 vezes 7. Quando Cristo diz 70 vezes 7, ele também não está estipulando um número. Ele está apenas dizendo que é muito além daquilo que Pedro propôs. Eu quero afirmar isso e dizer novamente que ele não está definindo o número, não é 70 vezes 7. Porque vai chegar alguns e vai dizer: se é 70 vezes 7, tem uma pessoa ali que eu não perdoo mais porque já ultrapassou esse limite. Não é um limite. Eu fiz uma pergunta em pregações passadas, a última vez que eu preguei na igreja, e eu perguntei qual é o limite em se praticar amor e em se praticar bondade. E a resposta, segundo Cristo, é que não existe esse limite. E se essa mesma pergunta fosse feita para o perdão, a resposta seria a mesma. Não existe esse limite. Não existe limite para perdoar. Não importa quantas vezes alguém pecou contra você, se ela se arrependeu, se ela viu que errou e se arrependeu daquilo que fez, devemos perdoar.
Devemos seguir esse passo a passo de Cristo. Conversar primeiramente com ela, conversar com 2 ou 3 testemunhas. Se nada for resolvido, conversar perante a igreja. E se nada for resolvido, se ela não se arrepender, se ela não procurar conserto, aí sim, você não tem mais nada a fazer. Mas se a pessoa se arrepender, você precisa liberar perdão. Se a pessoa procurar por perdão, você precisa liberar perdão. Mas por que liberar perdão? Isso é que nos pega. Porque muitos vão dizer que não. Não precisa. Você não precisa perdoar. Viva a sua vida, a pessoa vive a vida dela, ela pecou contra você, ela te ofendeu. Simplesmente anule essa pessoa, esqueça essa pessoa. Tira ela do seu hall de amigos. Simplesmente essa pessoa não existe mais para você. Faça isso e você viverá melhor. É o que talvez um coach te diria. Olha, alguém errou contra você, alguém te machucou, alguém te feriu, alguém fez algo que para você foi muito doloroso. Apague essa pessoa da sua vida, a esqueça. Trilhe por um caminho diferente da dela e você viverá melhor. Mas não é este o ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo é: faça de tudo para ter conciliação. Faça de tudo para entrar num acordo. Se depois de todas as tentativas, de tudo que você fez para ambas as partes entrarem num acordo, liberar perdão, ter confissão de pecado, se de todos os esforços não ter uma solução, aí sim, aí siga o teu caminho. Mas mesmo que você seguir no seu caminho lá na frente, se a pessoa se arrepender e te procurar, libere perdão. Após essa resposta de Cristo a Pedro, ele vai começar uma parábola. E o que diz essa parábola? Cristo vai dizer que o reino dos céus pode se comparar a um rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer essas contas, foi apresentado a ele um servo que lhe devia 10.000 talentos. E naquela época, se você devia algo a alguém e não tinha condições de pagar, era necessário vender algum bem seu para pagamento dessa dívida. E nesse caso, a dívida era tão alta, 10.000 talentos, era um valor tão grande, que esse servo deveria vender a sua família e a si mesmo como escravos para pagar essa dívida. Vai dizer então que esse servo se prostra perante o rei, o reverencia e diz: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, tenha paciência, só mais um pouquinho, eu vou te pagar. Aí Cristo vai dizer que esse rei se moveu de íntima compaixão e perdoou aquela dívida. Ele não passou para frente a dívida. Ele perdoou toda a dívida. Ele simplesmente perdoou. Mesmo sendo um valor altíssimo, ele perdoou. Vai dizer que o servo sai daquela reunião, sai da presença do rei e encontra o seu conservo que lhe devia 100.000 dinheiros. Vai dizer que ele começa a sufocar o seu conservo e dizia: paga-me o que você me deve. E o conservo se prostra perante o servo e diz as mesmas palavras: seja generoso para comigo, eu vou te pagar. Tenha paciência,
eu vou te pagar. Mas o servo não agiu com misericórdia para o conservo. Ele não fez da mesma maneira que o rei tinha feito para com ele. Pelo contrário, ele coloca o seu conservo na prisão porque ele não pagou a dívida. Aí Cristo vai dizer que as pessoas que estavam naquele lugar, vendo tudo aquilo, foi e contaram para o rei que o servo não foi generoso para com o servo, assim como o rei tinha sido generoso para com ele. E o rei, sabendo daquilo, sabendo o que o servo tinha feito, anulou, simplesmente anulou o perdão da dívida para com o servo. Essa é a parábola. E eu quero que você tenha um entendimento, porque apesar de a parábola falar de dinheiro, de valores, ela está em um contexto. E o contexto é a conversa de Cristo com seus discípulos, de Cristo para com Pedro, sobre perdão de pecado. Então a compreensão dessa parábola não pode simplesmente apenas ser para perdão de dívida. Não é esse o entendimento que devemos ter dessa parábola. Olha, a parábola do credor incompassivo, o entendimento dela é: se alguém te deve, seja paciente para com essa pessoa. Não coloque na justiça. Espere mais um pouquinho para que ela te pague. Não, esse não é o entendimento. Cristo estava falando sobre perdão de pecado. E o que ele quis mostrar para os discípulos através dessa parábola? Para termos entendimento é só trocar os personagens. O rei é Cristo, é Deus. O servo somos nós. Os conservos são os nossos irmãos. Então, trocando os personagens e trocando os valores, não é perdão de dívida, mas perdão de pecados. Temos um entendimento maior da parábola de Mateus 18, 23. Porque Cristo nos perdoou. Os nossos pecados eram inúmeros. E mesmo com tantos pecados, mesmo essa dívida sendo tão alta, Cristo nos perdoou. E qual é o efeito do perdão de Cristo? É um novo caminho, não é? Antes desse perdão de Cristo, antes dessa ação de perdão e tudo que Cristo fez para mim e para você, a morte na cruz e todo o amor praticado para comigo e para com você, tínhamos um único caminho. E o caminho era a perdição, o caminho era a morte. Mas Cristo, o Rei, perdoou. E com esse perdão, Ele criou um novo caminho, que é Ele mesmo, Cristo. O novo caminho foi criado e podemos trilhar um novo caminho. O caminho da salvação, o caminho da eternidade com o Senhor. Trilhamos um novo caminho. Porque Ele se moveu de íntima compaixão para comigo e para com você. Ele fez um novo caminho a ser trilhado por nós. Um caminho que é efeito do perdão. Que é o efeito da misericórdia e graça do Senhor para com as nossas vidas. Então o Rei é Cristo. A dívida impagável é a dívida dos nossos pecados. E o Rei, Cristo, nos perdoou. Mas, segundo a parábola, aquele que foi perdoado não consegue praticar perdão para com o seu irmão da mesma maneira que foi perdoado por Cristo. Mesmo os valores sendo tão diferentes. Porque o valor que Cristo perdoou é um valor impagável.
Agora, o valor que o conservo devia ao servo era 100 dinheiros. Um valor mínimo, pequeno, comparado ao que o servo devia ao rei. Aquilo que alguém fez contra a sua vida, aquilo que a pessoa fez em pecado contra você é tão pequeno comparado ao que Deus perdoou de cada um de nós. Mas segundo a parábola, o servo não consegue perdoar o seu conservo. Assim como muitos não conseguem liberar perdão àqueles que praticam pecado contra eles. E qual é o efeito disso? Segundo a parábola, o que isso causa? O não liberar perdão. De maneira prática, o que acontece conosco quando não liberamos? Segundo a parábola, quando o rei fica sabendo que o servo não liberou perdão para o conservo, mesmo o conservo pedindo generosidade, pedindo perdão, o resultado é a anulação do perdão do rei para com o servo. Se formos contextualizar essa parábola, o efeito de não liberar perdão ao nosso irmão é a anulação do perdão de Cristo para conosco. E qual é o resultado disso? É não podemos mais trilhar o caminho de salvação, o caminho criado pelo perdão de Cristo para uma eternidade com Ele. O caminho é bloqueado. O não liberar perdão para o nosso irmão anula o perdão que Cristo liberou sobre as nossas vidas. E sem perdão de pecado, o fim é a morte. O fim é uma eternidade de sofrimento e morte. Olha o que Marcos, no capítulo 11, versículo 24, a partir do versículo 24 vai dizer: Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, versículo 25, perdoai. Quando estiver orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Perdoai. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25, 26 é um resumo da parábola de Mateus 18, 23. Se não perdoar, os seus pecados não serão perdoados. E o resultado disso é a morte. É a morte. Então, qual é a conclusão que tiramos sobre essa conversa de Cristo com os discípulos e essa parábola? Perdoe. Como eu disse lá no início, perdão é algo fácil de ser entendido. Eu creio que tudo que eu falei aqui, talvez você até já sabia. Porque perdão é algo fácil de ser entendido. O difícil é praticar. Quando estamos feridos, quando estamos magoados, quando aquilo que fizeram contra você ainda dói. É difícil praticar perdão. Mas o conselho de Cristo é: perdoe. Porque eu te perdoei. Porque eu perdoei uma dívida que não tem preço, que você não poderia pagar.
eu perdoei. Então faça o mesmo, perdoe. Se você precisa liberar perdão, eu creio que essa palavra dessa noite tem um intuito, tem um alvo. Tem alguém que precisava ouvir essa palavra. Então libere perdão. Siga o passo a passo que Cristo ensinou. Converse em particular, converse com testemunha, converse na igreja. Tente de todas as maneiras o perdão. Perdoe. Perdoe para continuar a trilhar esse caminho de perdão de Cristo para com você. Perdoe. Além do bem que o perdão faz conosco, porque liberar perdão é bom. É como tirar um peso das nossas costas, não é? Para quem já passou por essa experiência sabe o quanto é bom. Porque apesar de o pecado praticado contra você doer, machucar, mas não liberar perdão além desse machucado, além dessa dor, tem um peso tão grande sobre as nossas vidas. Então perdoe. O perdão talvez não vai sarar imediatamente as feridas, os machucados, tudo o que aconteceu com você por conta desse erro. Mas o perdão é o remédio que pouco a pouco vai te sarando. Perdoe. Perdoe, meu irmão. Faça aquilo que Cristo ensinou aos discípulos e que Cristo nos ensina. Perdoe seu irmão, libere perdão. E continuemos a trilhar o caminho que Cristo criou para mim e para você. É como a oração que Ele nos ensinou diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você faz essa oração, você deve entender que o que você está orando a Cristo é: olha, assim como eu perdoo meu irmão, perdoe a mim também. Então, se eu não perdoo meu irmão, Cristo não me perdoa. Fique com essa palavra, meu irmão. Que ela fale ao seu coração. E que ela seja capaz de te fazer liberar perdão em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.